As luzes se apagam e todo mundo fica em silêncio. A música começa a tocar e a bailarina entra no palco. E é quase mágico, porque nesse momento nada mais importa. A atenção de todos está voltada para aquela pessoa que veio contar uma história através da dança. Acho que desde pequena eu sempre fui apaixonada por dança. Eu tinha um monte de bonecas, fantasias e filmes de bailarinas. Mas eu tinha várias paixões. Por isso, depois de fazer algumas aulas de balé, eu parti para ler Matilda, andar de patinete, brincar de pole. E por muitos anos eu via a dança como uma profissão igual a qualquer outra, até eu ver uma série que mostrava o dia a dia da escola de balé de Miami. Para aqueles adolescentes, a dança não era um hobby. Eles não faziam aula 2 vezes na semana. Era um treinamento intenso e diário. Acontece que mais um detalhe chamou minha atenção. Vários dos alunos eram brasileiros. Mas por que eles não estavam dançando no Brasil? Era por escolha ou porque aqui eles não tinham grandes oportunidades profissionais? Foi quando eu comecei a olhar o ecossistema da dança clássica no Brasil com mais cuidado. E eu acabei me perguntando em que condições era possível ser um bailarino aqui no Brasil. Eu comecei a dançar com 13 anos de idade, na época foi em 1983, né? Parece que já faz um tempinho. Para menino era uma idade boa, 13 anos. E aí eu tive a formação em cursos livres, que a gente chama nas escolas de dança particulares. Eu fiquei nessa escola durante 8 anos. Depois eu fui para Cuba, fui fazer especialização no Balé Nacional de Cuba, em Havana. Eu comecei a dançar com 3 anos de idade, porque 2 e pouquinho. Eu nasci com uma deficiência física que chama hemielia tibial e na época os médicos fizeram uma atordoação na cabeça do meu pai e ele queria tratamento rápido, mas não tinha que esperar crescer para poder operar. Mas numa das consultas o médico virou e falou que ele podia me levar para fisioterapia para treinar alongamento ou para aula de balé. A fisioterapia não era o que ela é hoje, não tinha toda essa tecnologia, parecia mais uma câmara de tortura, né? E daí você deixar o seu bebezinho ali, tão pequeno, passando por aquilo, ele não quis. E do lado da minha casa tinha um conservatório de dança. Então, o balé, ele traz muita disciplina. Eu percebi que eu comecei a querer fazer tudo certinho. Então, eu ia para a escola às 7 da manhã, ficava lá até 1 da tarde. Aí, às vezes, eu até almoçava no carro, me trocava no carro, chegava no balé às 2, porque eu ensaiava em um lugar que era 1 hora quase da minha casa. Aí, eu ficava lá das 2 às 8, 9 ensaiando, voltava para casa, chegava umas 10, jantava, tomava banho, sentava, estudava até umas 2 da manhã, às vezes 1, 2 da manhã, que eu queria ainda ser a primeira aluna da sala, porque o balé traz realmente essa disciplina. Aí, com 17 anos que eu terminei o 3º colegial, os meus pais conversaram comigo e perguntaram o que eu queria fazer. Se eu queria continuar na dança ou estudar. E decidi estudar direito. E dos seus colegas que você começou, alguns abandonaram a dança? Muitos. Na verdade, das meninas, nenhuma seguiu a carreira. Mas depois que eu entrei na carreira profissional, eu tenho muitos amigos que me acompanham até hoje, inclusive que dão aula na escola de dança. E por que você acha que muitas das meninas pararam? Eu acredito por falta de... Hoje nós estamos um pouco melhor, mas por falta de possibilidade de trabalho também, né? Se nós olharmos para São Paulo, como companhia profissional de dança, nós temos o Cisne Negro, companhia de dança, o Estágio e o Balé da Cidade de São Paulo. E algumas outras companhias menores que conseguem verbas, mas não uma verba que proporciona pagar os bailarinos de forma ideal, né? E tem muitos grupos de dança também. Na época que eu dançava, nós não tínhamos o fomento. O fomento é um subsídio que vem do governo, da Prefeitura de São Paulo, que ajuda grupos de dança a desenvolver um trabalho durante um ano.
Isso hoje ajudou muita gente a se dedicar um pouco mais à dança. Antes não tinha esse fomento. Então, hoje muita gente consegue ainda ganhar aí uma verba para poder viver durante um ano produzindo dança. Então, o fomento ele faz isso, mas é temporário, né? Você ganha um dinheiro, ou de criação, ou de circulação, mas você ganha aquele dinheiro temporariamente. Então, a companhia vai ter aquele, sei lá, ela ganha 300 mil reais para criar aquele trabalho, mas depois, acabou aquele dinheiro, ninguém sabe o que vai vir depois. Então, assim, o jovem profissional, ele fica sempre com receio. E se não sair o fomento da próxima vez? Eu tenho muitas amigas que os pais investiram, que meus pais investiram. Cada figurino, tem figurinos que passam de R$1.000 e assim, cada mês a gente precisava trocar de figurino. As sapatilhas que a gente tinha, as boas, ficavam em torno de R$600. A cada 2 semanas a gente precisava trocar. Então eu tive pais que tiveram consciência de virar para mim e falar: se é isso que você quer, parar a dança para estudar agora, estamos bem. Mas eu tenho muitas amigas que não tiveram nem coragem de falar para os pais, porque desde pequenas falaram: não, pai, mãe, eu quero isso para minha vida, eu quero que vocês invistam nisso. Então é uma situação muito complicada, existe muito da frustração, que existem pessoas que conseguem lidar e outras não. Enfim, minha carreira cresceu. Com 12 anos eu ganhei o primeiro título de bailarina Romeo e Ralph, que tinha aqui em São Paulo. E fui fazer esse Cubalé, que era em Cuba. Já tinha feito um ano aqui ou 2. Voltei. E no Brasil não tinha nada muito profissional que eu pudesse, que tivesse acesso a mim. Eu não podia mudar para o Rio, porque meu pai não queria. Não podia mudar para o exterior, porque eu também não queria. Ele queria que eu me formasse, tivesse um diploma. Então, quando eu entrei para a faculdade, eu parei totalmente de dançar, joguei tudo fora. Como foi que você decidiu parar? Doeu. Foi tenso, né? Era a paixão da minha vida, era aquilo que eu me preparei. E nesse meio tempo, eu fui trabalhar com geriatria e lá eu encontrei uma pessoa muito especial. Eu sempre usei o balé como troca com o idoso, porque ele é uma arte atemporal, uma arte clássica. Né? E se a gente for pensar culturalmente, a pessoa mais velha e a pessoa mais jovem, elas têm uma ponte aí, um rio entre elas, que dirá um oceano. E então o balé ele sempre foi essa ponte que eu usei e sempre deu certo, sempre foi legal. E daí numa dessas um paciente meu me desafiou, aí eu voltar a dançar, para ajudá-lo aí a ter um projeto de vida, enfim. E daí eu falei: tá louco, tô velha, tô gorda, tô fora de forma, coisa que todo mundo adulto fala, entendeu? Tanto que eu já falei isso também. E, enfim, topei a voltar a dançar para esse projeto tão especial. E daí esse paciente meu faleceu no dia que eu dancei para ele, o que ele tinha escolhido. No dia seguinte, ele faleceu. E eu pensei: nossa, eu não posso parar com isso. Eu acho que se eu tivesse em outro país, minha história teria sido muito diferente. Eu conseguiria ter conciliado as duas coisas. Aqui no Brasil, até essa questão de você entrar em uma faculdade, passar por um vestibular, você precisa deixar as coisas de lado. Você não pode continuar, nem é só a dança. Muitas pessoas param vários esportes para conseguir entrar no vestibular. O Brasil, ele tem esse esquema, né, da educação muito diferenciada dos outros países, que acaba desligando do esporte. Lá fora, você ter um esporte, você ganha bolsa em faculdades, em universidades. Eles dão valor para isso. A arte é uma lente de aumento da sociedade, né? Tanto que assim, a gente vê muitas manifestações artísticas que elas estão dizendo aí do momento político, do momento econômico,
de várias coisas que acontecem no nosso país. O nosso país está num momento muito bom, né? Político e economicamente falando, ó, hurts. Então, se tem falta de emprego, normalmente, nas outras áreas, o que dirá na arte, né? Falta de incentivo, né, de governo, da sociedade civil também, de entender que a arte ela é extremamente importante para a sociedade e que como ela também educa, então falta de apoios mesmo, tanto do setor privado quanto do setor público, que vem fazendo uma parte, mas ainda não é o suficiente para uma população tão grande como nós temos. E o que você diria para uma criança que está começando agora? Depende. As minhas pitucas eu deixo elas brincarem. Mas eu ensino ela seriamente. Agora, se ela quer realmente dançar balé, ela vai ter que investir pesado. Mas dá certo. É só não desistir. E isso ser conversado com o pai desde o começo. Explicar o que isso é uma profissão e que pode dar certo. Bom, a única coisa que eu falo é isso que você quer, se dedique. Eu acho que é muito importante para uma criança iniciar o balé, pelo fato dele trazer a disciplina, trazer um suporte físico, mas eu acho que existem esportes que, pelo menos no Brasil, tem mais estrutura. Mas se a criança realmente quer, vale. Não vale a pena você se formar naquilo que você escolheu? Trabalhar com aquilo que você tem tesão? Que todo dia parece que você não está trabalhando? Que dor de cabeça não dói? Porque tudo bem, faz parte. Sabe, que daí que esse mês eu tô apertada? Mas tudo bem. Tem um sorriso e um brilho dentro do meu olho que nenhum salário igual eu ganhava antes vai cobrir o que eu tenho hoje. Então, se é o desejo real de você se profissionalizar com aquilo, vai em frente. É a melhor coisa que tem. Eu não me arrependo.